Tu muito provavelmente já viu aquele caso de um jogador que fez uma temporada ridiculamente acima da média, né? Mas do nada, puf, o cara sumiu do mapa. Pois é, o futebol tá cheio de histórias de caras que brilharam por uma temporada inteirinha, né? Metendo gol a roda e tudo mais, deixou a gente então boquiaberto e desapareceram depois como mágica. No vídeo de hoje, vamos relembrar então 6 jogadores europeus que foram meteóricos, brilharam como o cometa Halley e depois sumiram mais rápido do que o Haaland em grandes jogos. Pegou a referência? Começando então pelo Frenkie de Jong do Barcelona, né, e sua majestosa temporada 2018-2019. E daquele elenco do Ajax, meus caros, a maioria se encaixaria facilmente aqui nesse vídeo, mas eu acredito que o principal flop daquele Ajax foi o Frenkie de Jong pelo potencial que ele sempre teve. Talvez seja um pouco absurdo falar que o de Jong foi um jogador de uma temporada, talvez, ainda mais se a gente considerar que ele é um cara que hoje joga pelo Barcelona e tem até que um bom nível de futebol ainda. Mas pô, cara, tu olha o que ele fez lá naquele Ajax, controlando o meio do time holandês, né? E compara com o Frenkie de Jong de hoje em dia, um jogador bem mediano que vive se lesionando. É sim uma baita diferença, tá ligado? Ele brilhou e brilhou demais lá no Ajax e eu diria que foi o principal jogador daquele time e o melhor também. Ele facilmente foi um dos melhores meias da Champions de 2018-2019, marcou 12 gols e deu outras 9 assistências naquela temporada. Uma média absurda demais pra um meia, tá ligado? Isso então acabou abrindo as porteiras para que gigantes europeus tentassem contratar o Frenkie de Jong, né? Era um potencial gigantesco, mas o sonho dele sempre foi jogar lá no Barcelona, pois o ídolo dele, o Johan Cruyff, jogou e treinou o Barcelona. Isso então acaba acontecendo, o sonho dele se torna realidade em 2019, por aproximadamente 90 milhões de euros o Barcelona compra o cara. Uma bagatela muito grande e que de início até que valia a pena, tá ligado? Mas a parada é que as lesões do de Jong foram chegando, lesões que perduram no jogador até hoje e muitas das vezes lesões duradouras, tá ligado? Lesões que geralmente desfalcam durante 3 a 6 meses e sempre deixam o Barcelona meio fraco ali na meiuca, pois o Frenkie de Jong é muito de marcação. Hoje ele já tá com 27 anos e uma carreira meio conturbada aí. O Hans Flick, cara, basicamente já afirmou que gosta muito do de Jong, mas que não o utiliza muito por conta que ele é muito propenso a lesões. Fora que a torcida meio que já perdeu a paciência com ele também, pedindo que ele saísse do clube na última temporada. Ainda assim, vários clubes foram atrás do jogador, mesmo com todas essas inconsistências dele. Inclusive, o Manchester United queria comprá-lo nessa temporada aqui por 50 milhões de euros, mas o Barcelona recusou. E depois de 3 jogos, adivinha só, ele se lesionou e ficou fora por 5 meses. É o joelho de areia, cara, não tem jeito não. E quem se enquadra perfeitamente nesse contexto também é o Richarlison, que tá tão sumido, velho, que tu provavelmente nem lembra mais dele, tá ligado? Falo isso porque eu também nem lembrei de colocar ele na lista, só vim lembrar depois. O Pombo simplesmente me iludiu demais, velho. Muito por conta da excelente Copa que ele fez durante a temporada 22-23, metendo um baita golaço na Copa do Mundo, e eu ali achava que o cara era o novo Ronaldo Fenômeno que traria o Hexa pra seleção, tá ligado? Ele iludiu não só a mim, mas geral após a Copa, muito por conta, cara, que se criou uma expectativa em cima dele continuar naquele mesmo pique que ele tava durante a Copa. Mas aí você sabe o que realmente aconteceu, né? Ele nunca mais desempenhou bem pelo Brasa e nem pelo Tottenham. Isso porque após sair do Everton, o homem se tornou banco no Tottenham e praticamente nem jogou na temporada 22-23, esquentando o banquinho ali e marcando apenas 3 golzinhos, o que é bem pouco. Coisa que na temporada anterior foi bem diferente, né? Pois ainda jogando pelo Everton, o homem tinha feito 11 gols e 5 passes para gol em 33 partidas. E isso gerou ainda mais expectativas quando ele foi comprado pelo Tottenham e, como eu disse, não deu muito certo não essa transferência. Hoje ele praticamente não joga mais pelos Spurs e isso se tornou até meio que uma piada lá na Inglaterra, pois a torcida do Tottenham, né, esperava que ele fosse meio que o sucessor do Kane, que foi jogar no Bayern de Munique. Mas a cada partida que ele fazia como titular, ele fazia alguma merda, errando muitos gols cara a cara, tá ligado? E isso acabou gerando um hate gigantesco contra ele, não só no Tottenham, mas também na seleção brasileira. A confiança do Richarlison, cara, foi testada ao limite, tá ligado? Foi pro saco, pro buraco, e ele buscou ajuda psicológica. Ele então acabou dando uma entrevista dizendo que quase entrou na deprê e que viveu um auge muito bom sim, principalmente durante a Copa do Mundo, mas as coisas depois não deram muito certo não pra ele. Hoje ele anda meio sumido, não é só banco como também tá lesionado, e o Tottenham já considera uma venda futura para algum clube aí da Arábia, ou até mesmo um empréstimo para, sei lá, cara, o Flamengo e o Fluminense, que estão na disputa para contratar ele para a próxima temporada do Brasileirão. Um auge muito pequeno, né, velho? E que você fica ainda mais triste quando tu olha e observa o que realmente aconteceu com ele e a situação no qual o jogador se encontrava. Realmente muito triste.
E não dá pra entender, assim. E não entrava na minha cabeça que a gente tinha perdido, o porquê, e sei lá. E a gente continua essa lista aqui para falar de outro brazuca, né, que vive uma situação parecida com a do Richarlison, se não pior, e joga também na Premier League. Esse é o caso do Antony, né, cara? Não é o Antony 2008, não. Sinto muito, meu caro, se você não acompanhou o Antony enquanto ele estava jogando pelo Ajax, já que lá ele viveu seu auge e era um auge lindo, tá? Se tornando um grande jogador e gerando muitas expectativas pro futuro, principalmente porque ele era um jogador que tinha um estilo muito diferente da Europa, né? Aquele ponta mais rabisquento e que gostava do mano a mano do 1 contra 1. Ele fazia muito disso lá no Ajax, o que era relativamente mais fácil, já que a liga holandesa, a Eredivisie, nunca foi muito forte não. Mas ainda assim, ele deitava e rolava por lá, o que é até mérito do cara, né? E na sua última temporada, a temporada 21-22, ele destruiu pelo Ajax, foram 12 gols e 10 assistências em 33 partidas, repetindo quase os mesmos números da temporada anterior a essa, quando ele também estava no Ajax, a temporada 20-21. E não demorou muito para que diversos clubes ficassem de olho nele, mas o Manchester United chegou primeiro na conversa, chegou primeiro na jogada. O que talvez, meus manos, tenha sido um pouco apressado ali por parte dos Red Devils, né, que meteram 100 milhões de libras por ele. O que na época, cara, fez muita gente, inclusive eu, questionar se valeu realmente a pena aquilo, pois ele não valia tudo isso não, tá ligado? Nem aqui nem na China, independente do tanto que ele deitou e rolou lá na Eredivisie jogando pelo Ajax. No Manchester United, ele fez um bom início sim, mas nada muito impressionante não. E não demorou muito para ele ser bancado do time principal, ainda mais com a chegada do Garnacho no time principal, que acabou tomando a vaga de titular. Mas o cúmulo do cúmulo do cúmulo foram as suas temporadas seguintes, onde ele marcou apenas 3 gols na temporada 23-24 e na temporada 22-23, a temporada que ele foi contratado pelo Manchester United, foram apenas 7 gols em 44 partidas, sem contar, mano, que ele se tornou um meme absoluto lá na Inglaterra, muito por conta do giro do peão do baú que ele dava, as caretas quando entrava nas partidas e o jeito soberbo dele quando ganhava, sendo que esse mano nunca protagonizou nenhuma partida pelo Manchester United. Para se ter uma noção, meus amigos, o Ederson, goleiro do Manchester City, rival local do Manchester United, tem mais assistências que o Antony na Premier League, um jogador muito comum na minha visão, mas que era sim muito promissor, na verdade ainda é, ele pode dar a volta por cima, mas eu acho difícil. Hoje ele é um meme total, né, e tem 7 jogos em 7 partidas, né, uma média de um jogo por partida. Tá bom pra você? E mano, outro personagem icônico do Ajax nesse século foi o zagueiro De Ligt, que certamente foi um dos melhores zagueiros da Europa enquanto esteve lá no Ajax, mas a coisa mudou completamente de figura um tempo depois. Vamos lá. No Ajax, cara, o personagem do De Ligt foi um baita zagueiraço, tá ligado? Certamente o melhor do elenco e um dos melhores da Europa também. Ele não era aquele zagueiro duro que o pessoal costuma criticar, né? E sim um zagueiro muito bom na bola aérea, desarmava muito bem e criava boas jogadas, muitas vezes até mesmo fazendo a função de lateral esquerdo ou de volante. A melhor temporada dele foi na temporada histórica, onde o Ajax foi semifinalista da Liga dos Campeões, onde honestamente eu posso dizer que ele foi o segundo melhor zagueiro de toda a Europa. Inclusive, meu caro, um dado bem interessante aqui pra vocês é que o De Ligt foi o zagueiro com mais desarmes feitos na temporada 2018-2019, superando o Virgil van Dijk, que foi o zagueiro com menos dribles tomados. Dá pra você? Isso abriu então margem para que ele fosse comprado pela velha senhora Juventus lá em 2019 e dali pra frente foi só dali pra trás. Ele foi de uma muralha na zaga enquanto jogava pelo Ajax até se tornar um jogador meio que medíocre, mas que ainda assim não deixava de ser um bom zagueiro, tá ligado? Pela Juventus, cara, ele foi muito inconsistente, não tinha consistência nenhuma, sempre falhando e tudo mais, até ir parar lá no Bayern de Munique, ou seja, o cara só jogou em gigante. Pois é, ele foi comprado pelo Bayern e simplesmente não fez nenhuma temporada boa enquanto esteve jogando por lá. Quando ele entrava nas partidas como titular, o Thomas Tuchel logo tirava ele, pois o Thomas Tuchel via que não dava, tá ligado? Que preferia deixar o Upamecano de titular. O que honestamente, cara, na minha visão não é uma das melhores escolhas não. Hoje ele tá lá no Manchester United e por lá vem falhando também, obviamente que menos do que antes, mas eu posso dizer que ele meio que sumiu, tá ligado? Tendo em vista as expectativas que foram criadas em cima dele. Mano, tu pode até discordar de mim, tá ligado? Mas falar que o De Ligt pega top 10 zagueiros hoje é meio absurdo. Ainda mais tendo em vista que a gente tá tendo uma grande
safra de zagueiros bons aí que vem surgindo no futebol atualmente. Então, mano, o The Elite ele não pega top 10 zagueiros hoje em dia. Talvez ali um top 12, um top 13, aí vai. E a gente finaliza essa lista aqui com o nigeriano Victor Osimhen. E aí você deve me perguntar o motivo de tudo isso, né? Já que os números do Osimhen são muito bons e tudo mais, mas eu vou te explicar o que realmente acontece com ele. O Osimhen, cara, fez sua melhor temporada no Napoli na temporada 22-23, onde tivemos o surgimento dele com Kvaratskhelia e tudo mais. O Napoli acabou sendo campeão da Série A italiana e o Osimhen foi o artilheiro com 26 gols, uma temporada de gala do nigeriano, que fez o Napoli abrir os olhos e meter uma cláusula de rescisão de contrato de 120 milhões de euros por ele. Até aí tudo bem, né? Deixando o jogador praticamente isolado no mercado, pois ninguém seria louco de meter 120 milhões em um atacante recém-chegado na Europa e que só brilhou durante uma temporada. E mesmo que ele tenha metido 36 gols naquela temporada lá e dado outras 5 assistências, Osimhen não merecia aquele valor no seu contrato não, mas as coisas inflamaram ainda mais após um evento que ocorreu entre ele e o Napoli, com ele sendo feito de chacota pelo próprio clube que o contratou. Basicamente, mano, o Napoli fez um videozinho lá pro TikTok zoando o Osimhen, dizendo que seu cabelo lembrava muito a coroa de um abacaxi. E é claro que isso não pegou nada bem, né? Ainda mais porque o Osimhen já havia sofrido racismo por parte de torcedores rivais da Itália. No fim, ele acabou tretando com o chefão do Napoli, mas as coisas meio que se resolveram, né? Ou só ficaram por debaixo do tapete mesmo. Ele jogou a temporada seguinte, a temporada 23-24 anterior, e sumiu totalmente. Obviamente, mano, isso se deve também porque o Napoli todo estava mal naquela temporada, mas ele sumia até mesmo em momentos decisivos na qual ele brilhava antes, e geralmente errava muitos gols que eram praticamente feitos, gols praticamente embaixo da trave, além de algumas lesões também que ele sofreu. Foi uma péssima temporada para o Osimhen, que levou uma dura do técnico e afirmou que sairia do Napoli na próxima temporada, no caso essa aqui. Isso fez com que diversos clubes gerassem interesse por ele, né? Mas como o Napoli queria porque queria 100 milhões de euros, ele acabou não sendo negociado. O mais intrigante disso tudo aqui é que o Chelsea ofereceu 80 milhões de euros ao Napoli, que acabou aceitando no finzinho da temporada, mas devido ao salário baixo, entre muitas aspas, que o Osimhen iria ganhar, ele acabou negando. Pra piorar tudo, a janela faltava apenas um dia pra fechar e o Antônio Conte, cara, novo técnico do Napoli, simplesmente disse que não contaria com o Osimhen pra essa temporada aqui, pois ele já tinha fechado com o Lukaku, fazendo com que o Osimhen fosse isolado e emprestado ao Galatasaray da Turquia. Obviamente, ele ainda tá por lá e vem jogando muito bem, porém em uma liga muito fraca. Hoje ninguém fala no nome dele e todos os times querem outro Victor, né? E não é o Victor Osimhen, e sim o Viktor Gyökeres, o que é um absurdo, pois o Osimhen joga muita bola e jogaria facilmente em qualquer outro clube aí da Europa, principalmente no Arsenal, cara, que é um time que precisa urgentemente de um matador de jogadas, já que o Gabriel Jesus é um atacante que não ataca e o Kai Havertz, cara, se tornou praticamente um meia, o que dificulta a finalização de jogadas lá do time. E o Osimhen, cara, é um craque absurdo, mas que anda meio sumido e realmente pode ter se tornado um jogador de uma temporada. E mano, certamente faltaram outros nomes sim, mas a nossa equipe aqui se atentou em apenas por os principais e aqueles jogadores mais recentes sem se atentar tanto ao passado assim. E essa é a prova que grandes craques mundiais podem enganar geral ali em apenas uma temporada. Mas comenta aí o que você acha desses craques de apenas uma temporada, vamos discutir aqui embaixo, pois isso é de suma importância, lembrando mantendo o respeito. Deixa teu likezão, pois isso dá uma força generosa pra gente que cria conteúdo e até a próxima. Fui!